Muito bom dia a todos vocês, na medida do possível, né? Muito bom dia, se é que é possível dar bom dia. E todos muito tristes aqui. Estava conversando com o Jorge Folena, nosso querido primeiro convidado dessa edição aqui do Giro das 11. Saúdo a todos. Entrem aqui, participem no bate-papo. Muita gente do Rio de Janeiro nos assistindo. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro ainda está conflagrada. Existe muito medo, muito compreensivo, de maneira compreensiva, muito medo ainda, dificuldades de deslocamentos. Então, se vocês puderem, inclusive, ajudar para a gente prestar um serviço para a comunidade do Rio que nos assiste, o bate-papo está aqui à disposição. Vou ter imensa felicidade em trazer as informações aqui do nosso público no Rio de Janeiro e, evidentemente, o público do Brasil inteiro está convidado para participar hoje do Giro das 11, muito especial. E vamos discutir a questão da segurança. E esse eu não sei como definir. Folena, me ajuda, Folena. Eu estou horrorizado. Já estava ontem e hoje, para trazer para vocês a informação mais atualizada, as comunidades resgataram mais 70 corpos, 70 cadáveres dentro da mata. Então a gente já pode. Ontem foram 64 mortos, assassinados, né? Hoje tem mais 70 e o número tende a crescer. Folena, sem muito o que dizer, eu queria te ouvir um pouco para a gente iniciar nosso papo aqui. Conde, olha, infelizmente nós estamos diante de um total caso de descuido por parte desse governador do Rio de Janeiro. Digo para você com tranquilidade, esse não é um fenômeno novo, nós já tivemos, infelizmente, com esse próprio governador, anteriormente, situações graves dessa mesma natureza, mas agora me parece que chegamos ao limite. Há um comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro. Total. Pela irresponsabilidade do governador Cláudio Castro e do secretário de segurança dele. Esse comprometimento da ordem pública, Conde, na segurança pública, é, inclusive, motivo para intervenção federal no governo do Rio de Janeiro. A meu sentir, é caso de intervenção no governo do Rio de Janeiro, porque ele jogou politicamente numa ação fascista, pensada e meditada, dando prosseguimento, inclusive, a algo que na semana passada já tinha acontecido lá em São Luís do Maranhão. E ele mesmo falou com o secretário de Segurança Pública e eu escutei eles falarem. Eles pensaram e organizaram toda essa tragédia. Inclusive, o secretário, de uma forma debochada, de Segurança Pública, disse: operações como essa, inocentes vão morrer. Então, Conde, chegamos a a situação de um total comprometimento da ordem pública que justifica uma intervenção e afastamento imediato do governador Cláudio Castro das suas funções. Isso tem que ser feito pelo governo federal. É assim que determina a Constituição. No Rio de Janeiro, nada vai acontecer. E por que nada vai acontecer no Rio de Janeiro? Porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro controla o governador Cláudio Castro. Nós estamos diante de uma Assembleia Legislativa que a maioria tem ligação com tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso não é enfrentamento ao crime organizado, isso não é dar segurança pública. Ao contrário, isso é levar o terror na sociedade do Rio de Janeiro. Então, veja, nós estamos com essa situação se agravando já há muito tempo. Diria que desde o final dos anos 50, esse quadro está sendo construído no Rio de Janeiro. Responsável por esse quadro, a classe dominante do estado do Rio de Janeiro. Essa é a causa. Que desde o final dos anos 50, quando o Rio ainda era a capital do Brasil, era o Distrito Federal, começou essa política de limpeza étnica, afastando os pobres cada vez mais para a periferia, o que vai se ampliando, aumentando a criminalidade, associado ao crime organizado e outros interesses mais. Mas não se enfrenta o crime organizado, nem a circulação de capital em torno disso. Quero dizer, Conde, e nós temos que tratar desse tema, porque é sempre dito assim: a esquerda não quer enfrentar esse tema. Não é verdade.
aqui no Rio de Janeiro, Benedita da Silva, nem sei se ela vai recordar disso, porque eu vi a Bené falar ontem, eu não vi ela falar. Bené foi governadora do Rio de Janeiro. E se prendeu o maior traficante, o maior bandido da época no governo de Benedito da Silva, que era Elias Maluco, que mandou assassinar o jornalista Tim Lopes. Elias Maluco foi preso no governo da governadora Benedita da Silva, sem dar um disparo. Isso foi em setembro de 2002. Ou seja, a esquerda sabe tratar do assunto. Não é mentira isso, de que a esquerda não sabe tratar do assunto. Estou dando uma comprovação de um fato que ocorreu no governo de 6 meses da governadora Benedita da Silva, que prendeu Elias Maluco sem dar um tiro em setembro de 2002. Nenhum outro governo depois da Bené, Sérgio Cabral, Pezão, esse Witzel e esse atual, todos eles pediram garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Desnecessárias, a meu sentido. Todas desnecessárias, inclusive com o governo federal apoiando, na época, o presidente Lula. A meu sentir, de forma indevida. Por quê? Para você ter garantia da lei da ordem, tem que ter um ponto. E aí onde o Cláudio Castro mente vergonhosamente, e por isso que ele tem que ser afastado também. Porque ele disse que pediu ajuda ao governo federal. E empregou na operação policial dele, essa ontem, que não é apenas fazer um enfrentamento com o Comando Vermelho. Ele fez ontem um estado de terror em cima de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Toda a região metropolitana, não foi apenas na cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? O que ele fez? Ele empregou 2.500 policiais e disse, o governo federal não me deu ajuda. Isso não é responsabilidade do governo federal. Para ter garantia da lei da ordem, o governador tem que declarar, por decreto estadual, que as forças de segurança são insuficientes. Tem que haver um esgotamento, segundo a Constituição e a lei complementar que regulamenta o emprego da garantia da lei da ordem, tem que haver uma declaração por parte do governo estadual de que ele é incompetente e incapaz, as suas forças de segurança, de dar segurança à sociedade. E ele não fez isso. Ao contrário, ele entregou 2.500 policiais para colocar o terror, não apenas lá com o que ele fez com os traficantes, mas ele colocou o terror na sociedade do Rio de Janeiro, achando que com isso ele vai ganhar votos. E ele está sendo desmoralizado no dia de hoje. Por que ele fez isso? E deu só para concluir. Por que ele fez isso? Porque a reeleição dele, que foi no primeiro turno, se deu uma plataforma exatamente com operações policiais desse nível que ele fez em setembro de 2021, se eu não estou enganado, no Jacarezinho, em que ele matou, naquela operação, 28 pessoas. Não importa se marginais ou não. Pessoas que não tinham ligação com o tráfico também morreram. Logo depois, em 2023, 2021 e depois em 2022, no Cruzeiro, nessa mesma região de ontem. O mesmo tipo de operação policial, 30 mortos. Agora nós estamos já a mais de 140 mortos. Ou seja, ele se mostrou, achou que ele poderia se reposicionar politicamente e resgatar o bolsonarismo com essa política de terror, de medo, de tiro na cabecinha, de bandido bom é bandido morto e de pena de morte, que ele achou que ele vai se reeleger senador. Acredito que não. Então, volto a dizer para concluir, Conde, é caso de intervenção federal no Rio de Janeiro, porque a Assembleia Legislativa do Rio não vai fazer nada, porque até então não fez nada com relação às situações anteriores. Vamos aprofundar isso, privilégio nosso ouvir o Jorge Folena aqui sobre essas questões. Eu estou muito interessado, viu, Folena? Vou pedir para você explicar daqui a pouco como é que isso se daria, né? Porque o governo Lula está reunido agora. O presidente Acho que houve um congelamento do Conde. Não sei se houve um congelamento do Conde ou meu. Aqui. Então, eu vou aguardando o Conde aqui, enquanto ele não entra. Se for comigo, eu vou cair. Vamos lá, voltou. Teve uma oscilação. E avisar vocês, o Marcelo Auler está lá na Vila Cruzeiro e ele entrou aqui. Vamos ver o que o Marcelo Auler dá prioridade aqui para as informações do Auler. Auler, meu querido, obrigado por estar aqui presente. Parabéns pela coragem. Bom dia.
Tudo bom? Não tem coragem, não tem coragem, Conde. Bom dia, não. Conde, bom dia, Polena, bom dia, comunidade aí do 247 do Giro. Ó, eu estou aqui na Vila Cruzeiro, ainda tem resquícios aqui dos ataques de ontem, não sei se está dando para ver o carro todo arrebentado ali atrás. Tá? Ali atrás de mim está a multidão em torno dos corpos que foram encontrados, mais de 60 corpos retirados da mata. Eu estive agora com uma médica, eu mandei uma gravação, não sei se você vai poder mostrar, Conde, quem vai poder mostrar, uma médica voluntária, uma garota jovem, sim, que veio aqui para ajudar, e ela foi com moradores até o local chamado Vacaria. Lá encontrou o cadáver de um jovem. Essa médica está agora saindo daqui de moto, porque eu nem consegui um Uber para ela, que o Uber não está vindo aqui. Ela foi lá para ver se podia ajudar, encontrou esse cadáver baleado, jovem, e esse jovem foi trazido para cá no carro. Nós até filmamos também o corpo dele chegando aqui, juntando-se àqueles que estão sendo recolhidos pela Defesa Civil. Então, segundo ela, haveria mais um cadáver que não tinha sido localizado. As pessoas voltaram lá e ela decidiu ir embora porque ela disse, como médica, eu não tenho mais nada a fazer, não tem, infelizmente ou felizmente, não tem ninguém ferido, só tem morto, só tem cadáver. Tá? Isso é a realidade que eu encontrei aqui. Acabei de gravar uma entrevista com um morador chamado Robson, que ontem estava em casa e viu quando 4 policiais civis chegaram com um rapaz baleado, carregado no ombro. Levaram o rapaz para o beco onde esse senhor Robson mora e mataram com mais 4 tiros o rapaz que estava vivo. O Robson, então, reclamou, disse que isso é covardia. Então, resolveram pedir ao Robson documento dele. Ele foi no carro, pegou os documentos, mostrou os documentos para os policiais, segundo ele, do CORE, e aí entregou os documentos e foi liberado. Hoje de manhã, o carro dele estava completamente quebrado, com os 4 pneus furados, e segundo ele nos informou, foi informado por moradores, quem quebrou o carro foram os policiais do CORE. Esta é a realidade que nós estamos encontrando aqui, Conde. Olha, impressionante. Marcelo Auler, você vai entrar mais alguma vez? Tem um carro da Conlube aqui fazendo manobra aí. Oi, querido. Fala. O que não você te ouvi. Falou? Você não me ouviu? Agora você me ouve? Tá me ouvindo? Talvez tenha algum problema na conexão ali do Auler. Agora ele congelou. O Auler vai voltar mais vezes e eu vou passar. Auler, como é que você está aí, querido? Tá me ouvindo agora? Auler? Oi, acho que ele agora caiu. Ô, Polena, eu já vou passar imediatamente para você, porque eu sei que hoje está bastante, enfim, denso aqui o programa, muita gente participando. Então eu vou pedir para você repercutir essa fala do o Auler está comportando exatamente o que eu estou, né, manifestando. Conde, a situação, ele está no local, mas não é só ali. É em toda a região metropolitana do Rio, o pavor e o medo. O terror foi tocado pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, posso afirmar, sem nenhuma dúvida, Conde, diante de todos esses fatos, não apenas essas mortes no local, mas também pelo medo e o pânico que as pessoas estão no Rio de Janeiro, de que há um comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro, que o governador deve ser afastado das suas funções. E, para isso, o governo federal, um decreto do presidente da República, de acordo com o que prevê a Constituição, deve ser determinada a intervenção federal no governo do Rio de Janeiro, não é na segurança pública. Federal civil. Uma intervenção civil. Afastar o governador Cláudio Castro. Ele se mostrou incapacitado. Inclusive, ele deve responder por todas essas mortes. Deverá responder. Tem que ser preso. Tem que ser afastado, porque ele não só as pessoas morreram. A sociedade do estado do Rio de Janeiro ficou em pânico e medo no dia de ontem. Refém. Completamente refém. Então, não há como se manter no governo Cláudio Castro.
é necessário, de acordo com o que prevê a Constituição, o artigo 35, inciso 3º da Constituição Federal, ao tratar da intervenção, prevê exatamente que é caso de intervenção, situações de comprometimento à ordem pública, que é exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Esse governador não está capacitado para ficar à frente do governo do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também não tem condições política nem moral de atuar nesse caso, porque eles defendem a maioria esse tipo de situação e muitos, inclusive, são eleitos por esse tipo de comportamento. Então, Conde, é uma situação dramática no Rio de Janeiro e que está repercutindo em todo o país e no exterior. Então, diante dessa gravidade, volto a dizer, é caso de intervenção federal no governo e afastamento do governador Cláudio Castro das suas funções. Vou fazer um comentário breve, já te devolver, Folena, porque a gente precisa aproveitar muito aqui o seu conhecimento hoje. Estou tomando aqui o comentário também do Ribeiro Massotti, Ribeiro Massotti Felipe, né? Quando os homens trocam a inteligência pelas armas, o resultado é sempre catastrófico. Minhas mais sinceras condolências ao povo do Rio de Janeiro. O presidente Lula, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, uma percepção, né? Eu acho que o governo vai fazer essa intervenção. Eu acho que não tem como escapar disso, Folena. Não tem como se articular. E eu queria que você explicasse GLO, quer dizer, como é que fica também nessa... Não era o caso do GLO, muito boa. É boa essa questão. Então, espera só um pouquinho, deixa eu só voltar com o Auler aqui. Auler, caiu a sua ligação. Pois é, tinha caído a minha ligação, você tinha feito uma pergunta, eu voltei para saber se está tudo bem. Você tem alguma questão? Folena, tem alguma questão? Na verdade, eu queria saber, assim, quer dizer, se a Defesa Civil já está retirando, já retirou os corpos, e deixar, eu vou passar as entrevistas que você me mandou daqui a pouco, ao longo do programa, e aguardo você entrar em outros momentos também, assim, expressamente. Já retiraram os corpos, não? Não, estão retirando os corpos, quando eu olhei do alto, porque eu ainda não cheguei lá perto, tá? Eu fui ali para cima, ó. Ali em cima tem um terracinho da onde eu filmei, lá de cima, a chegada daquele último corpo. E ali já tinham poucos corpos ali na rua, já tinham tirado a maioria deles, tá? Agora eu vou chegar lá perto e depois eu vou embora. Porque não tem muito mais o que fazer aqui. Eu vou gravar um ou outro. Acabei de ver um pai de uma pessoa que morreu, mas não consegui gravar com ele, está o estado de choque dele. Eu vou ver se eu acho algum familiar aqui, senão eu vou para o IML, aonde eu vou achar o pessoal lá. Fala, Folena. Eu tenho uma pergunta para você, até para desvendar um mito. O que as pessoas do local, a população que vive aí, achou, o que você está recolhendo da impressão das pessoas com relação à ação policial de ontem? Elas acharam que foi para defendê-las ou para causar o terror mais ainda na comunidade? Eu vou te mostrar uma faixa que as pessoas puseram aqui, ó. Para você estar querendo saber o que os moradores falam. Fizeram uma faixa aqui, Cláudio Castro, assassino terrorista, ok? Isso foi a faixa que os moradores puseram. Logo, você está vendo qual é o sentimento dos moradores. Vocês concordaram com a operação de ontem? Viu, Folena? Respondi a você, Folena? Respondeu, Marcelo. Muito bom. Você respondeu. Muito bom no sentido, mas não diante da situação trágica que nós estamos passando. Quando você quiser entrar de novo, só entrar. Tá bom. Um abraço. Eu vou deixar vocês comentando aí. Vou tentar levantar mais informação aqui. Um abraço. Valeu, querido. Abraço. Vamos lá, Folena. Toma daí. Você me perguntou sobre a questão da GLO. Conde, GLO seria, no caso, né, de haver o esgotamento da segurança pública no Rio de Janeiro, que não ocorreu, pelo contrário. Volto a dizer, o governador manifestou e o secretário de Segurança Pública que eles planejaram essa ação. Então é mentira do Cláudio Castro dizer que ele pediu ajuda do governo federal, porque o governo federal, primeiro, que não é responsável pela segurança pública.
quem é responsável pela segurança pública é o governo estadual. Segundo, seria caso de GLO se ele, Cláudio Castro, decretasse a incapacidade da polícia do Rio de Janeiro de fazer enfrentamento ao crime organizado, como ele disse. Ele não fez isso, ao contrário, volto a dizer, ele empregou 2.500 policiais nessa aventura que não só foi dentro de uma comunidade pobre em que as pessoas estão rechaçando, como acabamos de ouvir agora, como em todo o estado do Rio de Janeiro e principalmente toda a região metropolitana, as pessoas ontem ficaram em pânico, Conde. As pessoas, por volta de 2 horas da tarde, estavam indo embora para casa, o comércio foi fechado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então é uma situação que aconteceu, causada pela irresponsabilidade de Cláudio Castro, numa aventura política oportunista, esse quadro de pânico em todo o estado do Rio de Janeiro. Ele tem que ser responsabilizado. Olha, recebendo aqui o Leonardo Atushi, você escuta bem a gente, Leonardo? Obrigado, Conde, obrigado. Eu queria, na verdade, parabenizar você, Conde, pela sua live de ontem, que foi espetacular, e parabenizar o Folena pela coragem da posição que ele está assumindo também. Folena, ontem o Conde estava em estado de clarividência, né? Assim, quer dizer, a análise política, geopolítica que ele fez dessa situação foi realmente uma coisa que eu falei, não, assim, quer dizer, realmente estava muito inspirado. E você está tendo a coragem necessária, né, de colocar o ponto nos is, o pingo nos is, né, os pingos nos is. Porque nesse momento, quer dizer, o governo Lula está reunido para decidir o que fazer, né? Estava prevista ali, quer dizer, uma reunião com o Cláudio Castro e tal. Isso não pode ser aceito, na minha opinião, né, como uma operação contra o crime. Não, assim, o Cláudio Castro não é um aliado do governo federal contra o crime. O Cláudio Castro fez uma operação contra o presidente Lula. O Cláudio Castro fez uma operação contra a população do Rio de Janeiro. Ele fez uma operação contra o Brasil. Ele fez uma operação contra a COP30. O Brasil, há uma semana de receber 50 líderes internacionais, tem 100 corpos empilhados lá no Rio de Janeiro, pela irresponsabilidade de um governador. Agora você tem todos os governadores da extrema-direita aí comemorando, dando os parabéns, etc. e tal. Ninguém sabe se as pessoas que morreram são bandidos, se não são bandidos, e se fossem, não poderiam ser assassinados. Né? Então, a sua coragem, Folena, eu queria exaltar, eu pedi para o Conde me colocar aqui no programa para eu te parabenizar. Né? Assim, tem que responsabilizar o governador do Rio de Janeiro por cada morto. Né? Cada um desses mortos, essas pessoas têm cidadania brasileira, foram assassinados. O Marcelo fez um vídeo com um morador, né, que foi reclamado da brutalidade policial e teve o carro destruído. Quer dizer, é isso que é o Rio de Janeiro, é isso que é o Brasil. Né? Então, assim, quer dizer, olha, se o Lula sentar ao lado do Cláudio Castro para tratar o Cláudio Castro como um aliado no combate ao crime, o governo do Lula acabou. Né? Acabou, não, isso aí vai ser o final do governo Lula, porque é o seguinte, quer dizer, agora é a hora decisiva, é a hora decisiva do governo Lula ter a coragem de assumir a defesa dos direitos humanos. Né? E eu não tenho, quer dizer, eu não duvidaria de que essa ação tenha sido encomendada por um político preso em prisão domiciliar, né? Que é uma outra questão que a gente não pode duvidar, né? Então eu queria trazer isso aqui para a nossa reflexão. É chocante o que está acontecendo no Brasil. Puxa, excelente que você traz, se me permite, Conde. Por favor. Semana passada eu estive em São Luís do Maranhão. Cheguei lá na terça-feira, fiquei até o sábado. Eu fui tomado na cidade. Havia exatamente uma guerra de facções e que tocou o terror em São Luís e foi até noticiado em alguns veículos de comunicação. E eu estava vendo pessoas da extrema-direita muito assanhadas em São Luís, inclusive atuando politicamente contra o governador. Tá vendo? É assim, tal. Foi tocado um estado de terror em São Luís. Coincidentemente, Atushi, 2 dias depois, eu vi nós assistimos Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro propor jogar uma bomba, propor ao Donald Trump jogar uma bomba na Baía de Guanabara, assim, atacar o seu próprio país. E retornando aquele velho slogan surrado da extrema-direita, que tem que ser na cabecinha, que bandido bom é bandido morto, que tem pena de morte. E aí, veja, eu escrevi até um artigo publicado aí no 247, no domingo, tratando exatamente dessa questão, e já dizendo o seguinte, naquele artigo eu estava falando, lembrando o que aconteceu em São Luís, e já sentindo, e esse era o único mote que a extrema-direita tem para a campanha do ano que vem. Atushi, foi muito mais rápido do que eu podia imaginar.
Por quê? Semana passada em São Luís, ontem no Rio de Janeiro, e não vai ser surpresa nenhuma se a gente não brecar isso politicamente hoje, amanhã ser em São Paulo e ser em outro estado, outra cidade brasileira. Porque isso é uma orquestração, estou levantando uma hipótese agora, hipótese. Pode ser uma orquestração da extrema-direita encurralada politicamente, que perdeu a sua pauta. O único ponto de sobrevivência da extrema-direita é esse tipo de ação do terror. É o terror. Foi assim que ajudou o Bolsonaro a ser eleito, um dos motivos da eleição de Bolsonaro em 2018 no Brasil e a eleição de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Ninguém sabe quem é Cláudio Castro. Ele fez 2 operações às vésperas da eleição de 2022. Uma, no final de 2021, no Jacarezinho, em que ele já começou matando quase 30. Foram 20 e poucas pessoas mortas naquela operação, inclusive policiais, infelizmente. Logo em seguida, Atush, em 2022, ele vai para a favela do Cruzeiro e aumentou o sarrafo. Não satisfeito com 20, passa para 30. Agora nós estamos mais de 140. Ou seja, está empregando política, extermínio para ter voto. Isso é inconcebível. Não há, volto a dizer, a segurança pública do Rio de Janeiro está comprometida. Cláudio Castro não tem condições de governar o Rio de Janeiro. Por muito menos, foi feita uma intervenção política na segurança pública do Rio de Janeiro, feita politicamente por Michel Temer. Agora, não é uma questão política, é uma questão de sobrevivência da sociedade do Rio de Janeiro que está abalada nesse momento. E, Conde, só para acrescentar, tem uma articulação maior. Eu já estou vendo assim, olha, declaração de Zema, declaração de Caiado, Tarcísio, Raul Jungmann, né, dizendo que o governo federal não faz nada pela segurança pública, que era ministro do Temer. Tem uma tentativa de encurralar o governo Lula pela questão da segurança. Então, assim, é hora de enfrentar, né? Os bandidos são os que mataram, né? Não são os que morreram. Então, eu acho que essa é a grande questão que tem que ser colocada. Eu acho que isso aí é sobrevivência do Rio de Janeiro e do governo Lula, né? E uma questão de soberania do Brasil, porque Exatamente. A gente sabe que tem um relatório que foi enviado para o consulado para chegar até o Trump, que classifica o Comando Vermelho como organização terrorista. E aí o Brasil estaria entrando um pouco nessa espiral de violência da América do Sul. Leonardo, impressionante. Não, Conde, só. Tuxo, importante lembrar um ponto aqui que eu discuti com o Conde hoje, que eles colocam que o PT defende o narcotráfico, colocaram isso. Não é verdade. Por quê? Sabe quem combateu, empreendeu Elias Maluco no Rio de Janeiro, no seu governo? Benedita da Silva. Não deu um disparo. Foi no governo da Benedita da Silva, em setembro de 2002, que Elias Maluco, que assassinou o jornalista Tim Lopes, foi preso, o maior traficante do Rio e mais violento, foi preso no governo da Benedita da Silva sem dar um disparo. Então, tem que falar a proposta de fazer um enfrentamento ao crime organizado, não da forma como o Bolsonaro faz, como esse Cláudio Castro faz, como o Tarcísio faz em São Paulo, como o Caiado faz lá em Goiás. Há saídas sim, e é pela inteligência, Tuxo. Inteligência com o desenvolvimento social e humano das pessoas. Lamentável que nós vimos agora aqui, como o Marcelo apresentou. As pessoas na comunidade não têm cidadania. Exatamente. O Cláudio Castro não se preocupou com as pessoas agora estão colocando. Ele não nos protegeu, ele é um terrorista, e é de fato que ele é. Não, exatamente. O governo do Rio de Janeiro agiu como Estado terrorista. Essa é a realidade. E o governo federal do Brasil não pode, na verdade, tratar um Estado terrorista como um aliado, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Não é uma luta, não é um pacto contra o crime. Quer dizer, quem tá, na verdade, agindo como terrorista não é aliado do governo Lula. Vejo dessa maneira. Mas vou deixar vocês aí, eu queria só parabenizá-los aí. Diga, Conde. Felicidade de receber você aqui, viu, Leonardo? Apareça, viu? Sempre que. Agora, é um dos momentos mais dramáticos da história brasileira. Eu estou bastante horrorizado. Agora, nós precisamos da resposta. E eu acho que vem a resposta, viu? Tomara. O governo Lula não vai deixar passar. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar isso aqui. Vamos aguardar. Eu acho que a resposta vem hoje ainda. Estamos aqui atentos a tudo isso. Léo, você vai nos deixar aqui? Vou deixar vocês, mas eu estou assistindo, qualquer coisa eu volto aí. Qualquer coisa você volta então, meu querido. Valeu, que bom abraço. ver mais uma vez. Obrigado. Folena, vamos lá. Daqui a pouco a Luciana Boatê vai chegar aqui, ela já deve estar chegando, que é uma figura também, né,
referência Esse. combate, foi vereadora no Rio de Janeiro, professora da FRJ, especialista em criminologia, direito penal, e ela vai trazer aqui um pouco da leitura. Folena, vamos lá, vamos avançar um pouco nisso. Deixa eu trazer só comentários aqui do público, que está chegando mais reação aqui das pessoas. Cris está dizendo, bom dia, segundo o DCM, Castro mandou relatório de segurança para o Trump. Pois é, essa informação é muito relevante, muito importante. Obrigado aqui, Cris. Ana Paula Simeão, para mim, foi encomendado por um cara de tornozeleiro que precisa que o Brasil eleve o status de terrorista para o crime organizado e ter os Estados Unidos aqui atacando o nosso país. Parece que é, enfim, confirmação dessa narrativa, essa tentativa de impor essa narrativa. Arthur Rezende da Silva, Castro acabou de dar uma entrevista coletiva, foi absurda, Castro culpa o governo federal. Qual a melhor comunicação a fazer pelo governo Lula? Quer falar um pouquinho sobre isso, por favor, Folena? Vai lá. O Leonardo colocou muito bem, Conde. O presidente Lula tem que dar uma resposta. O presidente não vai deixar de dar uma resposta. O presidente Lula é um gigante na política e é um brasileiro comprometido com o seu país e com o seu povo. Comprometido com o povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro está entregue ao que tem de pior. Cláudio Castro é o que tem de pior na política brasileira. E digo mais, a Assembleia Legislativa do Rio, a maioria, também é do mesmo nível. Então nós estamos numa situação muito grave no estado do Rio de Janeiro. Gravíssima. Não é só o narcotráfico, Conde. Tem as milícias privadas. E o que é a milícia privada? A milícia privada nada mais é do que a extensão do próprio Estado. São policiais que ocupam ou passaram a ocupar esses territórios e passam a ganhar dinheiro cobrando impostos das pessoas pobres da periferia. Então a situação do Rio não é apenas o narcotráfico. É o narcotráfico, milícias privadas com uma influência direta na estrutura de poder do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro. Há uma ligação, uma proximidade muito grande, uma permissão para que tudo isso aconteça. Quem tratou com seriedade as milícias, Conde? Que sabe quem está chamando a responsabilidade para enfrentar a milícia e o crime organizado no Brasil? Sabe, Cláudio Castro? Você sabe quem é? É o presidente Lula. Ele apresentou a proposta de emenda constitucional da segurança pública, em que ele chama para o governo federal a responsabilidade, daqui para frente, se for aprovada, para fazer o combate às questões ambientais, em que o narcotráfico já ocupa esse território, como vimos no governo de Bolsonaro, o que ocorreu na Amazônia brasileira. Era o crime organizado, o narcotráfico, ocupando e desmatando na floresta amazônica. O presidente Lula chamou para ele também a responsabilidade da Polícia Federal doravante, se for aprovado, ela atuar nesses casos de enfrentamento ao crime organizado e também, principalmente, as milícias privadas, Conde. Mas o que aconteceu? Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas, Caiado, Jorginho Melo, Zema foram contra, sabotaram. Mesmo ele sabotando, o presidente Lula, com a sua habilidade política, conseguiu já aprovar essa proposta de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi aprovado no dia 15 de julho desse ano. Ocorre que aquele que trabalha contra os interesses do povo brasileiro, em favor dos ricos, que é o Hugo Mota, travou, Conde. Travou essa proposta de emenda constitucional sob o argumento de que precisava fazer uma comissão especial. Comissão especial, coisa alguma, a segurança pública são os dois temas mais importantes do Brasil, segundo o povo brasileiro, é saúde e segurança. O Hugo Mota travou. O Hugo Mota é um outro irresponsável. Porque a Polícia Federal quer o presidente Lula botar a Polícia Federal para atuar, mas eles não querem. A Polícia Federal, quando atuou em São Paulo no combate ao PCC, não deu um disparo, não morreu uma pessoa sequer. Ninguém morreu. E chegou-se ao crime organizado em atividades econômicas e financeiras. Então está muito claro. Deixa eu atualizar, Folena, uma informação. Porque, primeiro, que essa reunião dos governadores de direita, aqui, governadores de direita se reúnem para discutir o segurança. Isso aqui é escandaloso, né? Os governadores de direita eles estão tentando politizar isso de uma maneira escandalosa e de uma maneira covarde, criminosa também. Então, vamos aguardar essas respostas. Eu estou aqui com o depoimento. Folena, se você puder seguir mais um pouco aqui conosco, porque a Luciana não conseguiu entrar ainda, não sei se aconteceu. Não, fico contigo aqui. Vamos. Eu quero mostrar a entrevista que o Marcelo Auler fez com esse morador ali da Vila Cruzeiro. Vamos ver juntos aqui, depois o Folena volta na sequência aqui. Vamos lá.
Meu nome é Robson. Robson, você mora aqui há quantos anos? Eu moro aqui há 6 meses. Nós estamos na Vila da Penha, é Vila isso? da Vila Penha. Cruzeiro, é isso? Você mora há 6 meses 6 aqui. meses. O que aconteceu com o senhor? Eu estava na janela da minha casa quando eu ouvi... Que local é, mais ou menos, tem bairro, Como é que localidade? chama lá em cima? Próximo da vacaria, né? Próximo da vacaria. Vacaria. Vacaria é lá perto da mata. E perto É da isso? mata, é. Não é exatamente. Perto da mata. Eu estava na janela da minha casa e vi 4 policiais entrarem no beco de onde eu moro com um cidadão baleado. O cidadão já estava baleado, mais vivo. Vivo. Novo, velho. Novo. E eles carregando ele com o ombro e ele andando. Eles apoiando ele e ele andando. Botaram ele no beco, o policial deu 3 passos para trás, deu 5 ou 6 tiros nele. Aí os policiais se abraçaram e depois saíram puxando o corpo. Eu cheguei da janela na hora e gritei que aquilo era uma covardia. Foi um pessoal da Core. Um eu lembro que foi um moreno forte, o outro é um calvo, barbudo, russo. E aí eles me alegaram que eu estava fazendo ali, que eles queriam meu documento, que eles queriam entrar na minha casa, que queriam meu documento. Eu fui até o carro pegar meu documento, que estava aqui em cima, no largo. Apresentei minha identidade, eles olharam, me liberaram, não falaram nada. Quando é agora de manhã eu fui ver meu carro todo destruído, e os moradores falaram, foi um policial da Core, barbudo, careca, russo. Quebrou seu carro com fuzil e furou todos os seus pneus. Você tem a foto do carro aí? do carro, Mostra, tem tudo dá para aqui. mostrar aí uma foto? Acredito que dê. Vamos ver se dá para aparecer aqui no vídeo. Aqui, ó. Escreveram aqui no vidro assim, cuzão. Isso é o linguajar dos policiais. Não tá dando para ver. Como é que eu faço? Eu posso te Não. mandar? Depois você me manda. Depois você me manda, Tá, então. te mando sim. E agora, você vai dar queixa na polícia? Não, eu preciso, né? Agora eu vou dar queixa na polícia contra a polícia? Como é que Vai ter resolve que isso? ser, né? Mas a quem me garante a minha integridade física contra eles? Não sei. Aí fica difícil, entendeu? Por isso que os moradores não conseguem denunciar. Porque como é que você denuncia o polícia por polícia? Eu reclamei ontem da covardia que eles estavam fazendo com o rapaz. Hoje eles me deram esse prejuízo, quebraram meu carro todo. Eu estou indo trabalhar, não sei como. Você trabalha com o quê? Trabalho no hospital. Aí eu não sei como eu vou trabalhar, porque o carro está todo destruído. Todo destruído. E toda a vizinhança viu e falou, foi um policial barbudo, russo da Core. Quebrou o carro e arrebentou todas as rodas com faca e alicate. O carro está lá em cima todo destruído. Tem fotos aqui, eu vou mandar para o senhor. Tá bom. Obrigado. Tá? De nada. Helena, impressionante, né? Esse é o nível. Por isso que era importante mostrar essa entrevista realmente. Passo para você para comentar isso aqui. Essa é a realidade presente do Rio de Janeiro, sabe? Eu já fui abordado pela polícia, né, sozinho à noite, né? Eles atuam com muita truculência. E olha que eu estava num carro, entendeu? Relativamente bem apresentado, e são extremamente truculentos. Agora imagina com as pessoas da periferia, nas comunidades, o Conde. Então a realidade do Rio de Janeiro é a pior possível, em todos os sentidos. Esse cara que deu a entrevista poderia estar morto hoje. Não, pode estar morto, porque ele se expôs. Ele está exposto. Vou mostrar a cara. Mostrou a face dele. Então ele está exposto. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, Conde. A situação é dramática no Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Toda hora você não pode trafegar por nenhuma via expressa à noite, nem de dia, nem à luz do dia. Porque pode um criminoso te fechar, pode te assaltar, pode te matar, como a polícia também pode fazer a mesma coisa com relação a você, e você morrer. Ano passado, né, a Avenida Brasil foi parada na altura ali da Cidade Nova, que é na entrada de quem vem de Minas Gerais, de Belo Horizonte, na Washington Luiz, rodovia Washington Luiz, e logo à frente a rodovia Presidente Dutra, foi paralisada por um confronto entre a polícia e os traficantes. Mas sabe quem sofreu? Não foram os traficantes. Quem sofreu foi a população que ficou presa no meio do tiroteio na Avenida Brasil parada. As pessoas se jogaram debaixo dos carros, debaixo do ônibus. Ou seja, a situação no Rio de Janeiro é dramática. Sabe, isso não pode continuar. Falta governo. Falta governo. A irresponsabilidade é do governo do Cláudio Castro e dos governos anteriores no Rio de Janeiro. Eles não nos dão segurança. Eles não nos dão segurança. Não é segurança pública matar, eliminar como eles fazem. Como agora eles estão reunidos para tramar por mais terror.
essa reunião dos governadores é uma reunião para tramar por terror, não é para tramar pela segurança, pela paz social. Eles não pregam isso, não pregam. Então, esse é o modelo de política, de sociedade que a gente tem que debater com as pessoas. As pessoas têm que compreender isso. Você quer ficar parada num trânsito, na via expressa, no meio de um tiroteio? Porque esse governador foi eleito com essa proposta, apoiado por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, por toda essa cambada. Vou colocar assim, não consigo definir de outra maneira. Então, não pode, essas pessoas falharam, fracassaram, Conde. Fracassaram. E dizem, o PT, o presidente Lula bate palma para narcotraficante. Quem prendeu, quem governou o Rio de Janeiro e prendeu o narcotraficante sem dar um tiro foi Benedita da Silva, no governo dela. Ô, Luciana, tudo bem? Olha a Luciana Boatê chegando aqui. Bom dia, desculpem, me atrasei um pouquinho. Obrigado, Luciana, pela presença. Eu vou liberar aqui o Jorge Folena. Folena, demais suas análises Abraço hoje aqui. Depois a gente vai fazer alguns cortes aqui, postar nas redes sociais. Vamos seguir, né? Vamos seguir em frente. Não tem... Luciana, bom te ver, tá? Satisfação. Bom trabalho para vocês.